Sempre uma alegria muito grande, né? Chegar até você a cada dia desse exercício quaresmal, caminhando um dia por vez, né? Escutando tantas coisas importantes, Deus falando conosco, Zezinho. É sempre muito bom e uma bênção muito grande, né? Esses tempos de retiro, né? De quaresma. Exatamente, você falou bem. Quaresma é um tempo de retiro, né? Assim como uma novena é um retiro, um tríduo é um retiro, dividido em várias partes. E que bom que nós estamos aqui aprendendo, exercitando e nos aproximando de Deus. Então, seja bem-vindo, né? Deus seja louvado porque você está aí e porque nós estamos aqui e Ele vai nos conduzindo, vai nos iluminando, vai transformando o nosso coração e nos ajudando a cada dia mais a romper com tudo aquilo que nos afasta dele e nos aproximarmos ainda mais. Então, nessa sexta-feira, tá chegando no fim mais uma semana, né? Mas nessa sexta-feira Deus tem muito para falar conosco através desse exercício quaresmal, mas também através do Terço da Misericórdia, né? No deserto com Santa Faustina. Mas nós vamos iniciar então o nosso exercício dessa sexta-feira com a nossa oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a Tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais e a Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Zezinho, essa semana, né, esse tema tão importante sobre confissão, nós conversamos tanta coisa, nós falamos em relação a quanto tempo eu preciso me confessar, se tem uma regra, né? Tem um mandamento da igreja, claro, que a igreja fala para confessar pelo menos uma vez por ano. Aí tem pessoas que grudam nisso, né? E falam, bom, eu tô dentro do mandamento, tá tudo certo. Mas a gente vai entendendo que não é assim, né? Cada um aí vai colocando um tempo. Tem pessoas que confessam 2 vezes no ano, para Páscoa e depois para a época do Natal. Tem pessoas que confessam a cada 3, 2 meses. Tem aqueles que querem confessar toda semana e o padre fala, olha, menos também, né? Muita calma nessa hora, enfim. A gente sabe que cada um tem lá o seu jeitinho. Mas eu queria perguntar para você, quais os frutos de se confessar constantemente? Seja
nesse constante o que cada um aí determina ou é bom para a sua vida? Bom, nós já falamos aqui agora que a confissão, ela paga os nossos pecados, né? E sendo legítima, completa e com desejo mesmo de deixar para trás o pecado e de não cometê-lo mais, ele apaga completamente os nossos pecados. Inclusive, se você esqueceu de falar alguma coisinha mínima, alguma coisa que não seja pecado mortal, tudo está apagado quando você tem reta intenção e cumpre por inteiro todas as condições que a confissão nos pede, não é? Então, quando você sai dali da frente do sacerdote, você, naquele instante, você está como uma pessoa santa, né? De consciência tranquila. A confissão aumenta em nós também os méritos de nos aproximarmos perto de Deus, né? Diminui a influência do demônio à nossa volta, à nossa roda, porque ele está sempre querendo nos pegar, não é? O leão ruge à nossa volta, diz a palavra, não é? E também, como eu disse anteriormente, nos dias anteriores, ela exercita-nos na humildade. E quem exercita na humildade, Deus vai nos dando e nos dá a graça de crescer, então, nas virtudes. Então, cada vez que nós experimentamos o sacramento da confissão, Deus, com a sua graça, fortalece a nossa vontade, o nosso autocontrole, então, de resistir a essas tentações que nos confrontam diariamente em nossas vidas. É a graça do sacramento, não é? A graça do sacramento é você deixar lá os pecados que você cometeu. Mas você recebe a graça também santificante e recebe a graça, então, de cada vez mais lutar contra essas tentações diárias que nós temos, não é? Então, esse confessar-se mais constante torna-nos mais decididos a seguir, fazendo a vontade de Deus e não os nossos próprios caprichos, não é? E aí a gente faz uma trilha de caminhada para o bem. A culpa dos pecados, a culpa dos pecados pode levar a gente a perder a paz e a alegria. Quando a gente não se confessa, a gente vai se tornando pessoas azedas, amargas, né? Já quando, ao invés, você tem o costume de se confessar o mais breve possível e você ouve ali a palavra do Padre dizendo para você, os teus pecados estão perdoados, ali da boca do sacerdote, não é? É como que um fardo pesado fosse tirado das nossas costas. Sentimos novamente a paz reinar no nosso coração, não é? E aí a gente vai estar de novo de bem com Deus, né? Santo Agostinho nos dizia assim: o pecado é o motivo da tua tristeza. Deixa que a santidade seja o motivo da sua alegria. Olha que bonito, né? E é isso mesmo. A gente brinca às vezes aqui na comunidade, quando a gente sabe que alguém, se eu fui confessar, às vezes eu vou confessar, né? Eu chego pra ele e falo assim, pode tocar em mim que eu tô purinha. É pouco tempo que eu vou ficar... É por muito pouco tempo que eu tô purinha assim, né? Ou a gente brinca assim, e se morrer agora, vai direto pro céu, porque tá com todos os pecados perdoados, né? Pra gente brincar. Mas olha, é isso mesmo, que coisa linda. A gente percebe que essa questão da tristeza, né? A gente fica às vezes muito tempo sem se confessar, especialmente aqueles que têm já um costume de confessar cada 2, 3 meses. Aqui na comunidade, né, para nós que fazemos parte, a gente não é uma obrigação, mas a gente tem um compromisso, né, Zezinho? Compromisso. De confessar entre 2 e 3 meses. Porque a gente sabe, se não fosse, a gente relaxa também. Exato. E o tempo passa, a gente pensa assim, nossa, quando foi mesmo a última vez que eu me confessei? Então, né, a gente tem esse compromisso. E a gente percebe exatamente isso, que a gente vai ficando pesado, né? Ranzinza, triste. Azedo. A gente vai ficando sem paz no coração, porque esses pecados vão pesando, vai sujando mesmo. É basicamente isso, vai sujando. É como se hoje eu me sujasse um pouco, depois amanhã, daqui um pouco eu tô toda suja. A gente sabe que quando a gente tá sujo, suado, né? É muito ruim. Quando a gente toma um banho, o que acontece, Zezinho? Lava tudo, limpa tudo.
A gente fica leve, né? Exatamente. Tira toda a impureza que está em nós, na nossa alma, não é? Na nossa alma. A alma é espiritual. Ela é leve por si. Se a gente ficar colocando peso, não é? Então é isso, é limpar a alma mesmo. Então, quanto mais frequentemente eu me confesso, menos tempo eu perco, né, ou me afasto da graça de Deus, consequentemente eu vou ficando mais cheio da graça dele. Quanto mais eu me confesso em tempo, eu falo, né, eu vou ficando mais próximo de Deus, porque o pecado me afasta de Deus. Então, se eu quero estar próximo de Deus, eu tenho que me reconciliar com Ele através do sacramento da confissão. E ainda diminui a influência do demônio. Isso, nossa, você procura aí por favor de novo o que você falou. Ele disse algo nesse sentido. Com o que você falou aí, Zezinho? A confissão aumenta em nós os méritos diante do Criador e diminui a influência do demônio em nossa vida. Olha, a influência dele nos levando, né, a pecar, a concupiscência, nessa nossa tendência ao pecado. Então, quer fugir do demônio, da tentação, quer ser firme, quer ser forte, a confissão. Em Deus, claro, né, gente? É a confissão. Então, vamos buscar a confissão, né? Às vezes ajuda, Zezinho, eu procuro fazer mais ou menos isso. O dia que eu me confessei, eu marco lá, né, num papelzinho, ou eu já saio dali do confessionário, já agendo a próxima dali, seja quanto tempo for, né? Ou eu marco na agenda para se lembrar, porque senão a gente esquece. Preciso me confessar, por exemplo, me confessei em janeiro, né? Então, janeiro, fevereiro, entre março e abril, eu tenho que me confessar. Então, marco lá na agenda, porque senão passa, quando a gente vê, já passou muito tempo. E aí a gente começa a ficar triste, desanimado, enfim, para baixo. E a gente fala, mas por que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo? Que a gente precisa buscar o sacramento da confissão. Zezinho, e o que significa a penitência dada então no final da confissão? A gente já falou sobre penitência. O que significa essa penitência? Qual o sentido? O padre quer castigar a gente, por isso que ele dá a penitência? Não, não é. Não, né? Faz parte de todas as necessidades da confissão, né? De tudo aquilo que a confissão nos pede. Então, a penitência, ela é tão fundamental quanto as outras etapas que nós já falamos aqui, não é? Aceitar e fazer a penitência que o padre indicar para nós, ela é tanto necessária porque ela visa exatamente os pecados cometidos. A penitência vai te ajudar a apagar ali aqueles pecados cometidos. Então, para buscar o perdão de fato, é necessário que se cumpra a penitência com muita fé e sabedoria, redimindo-se então de todo o mal. A penitência é uma tarefa diária, é uma tarefa que o padre te dá ali naquele momento. O homem caminha sem cessar por esse mundo cheio de poluição e torna-se praticamente impossível não se contaminar. Aquilo que a Sandra dizia agora há pouco. Quando não se contamina de lama, ao menos de poeira, nos diz Santo Agostinho. Vamos de novo? O homem caminha sem cessar por esse mundo cheio de poluição e torna-se praticamente impossível não se contaminar, quando não de lama, ao menos de poeira. Aí então a importância, não é, de buscar a penitência ou o sacramento da confissão, mas também realizar a penitência final que a confissão nos pede. Então não podemos deixar de fazer a penitência, tá bom? E a gente precisa, às vezes, Zezinho, o padre, para ajudar na penitência, ele tem uma caixinha com vários papeizinhos que a gente tira ali, né? E normalmente quando isso acontece comigo, eu abro, aí eu falo pro padre, isso para mim não é penitência. Por exemplo, se eu tirar uma penitência de ir à missa todos os dias, a gente procura ir à missa todos os dias, a gente tem um compromisso aqui na comunidade, a comunidade de vida de missa diária. Então, se eu falar assim, tá bom, isso para mim é penitência? Não, não é. Se eu tirar uma outra, aquilo que eu faço, que eu já estou acostumada a fazer. Penitência às sextas-feiras. Se eu fazer um jejum de sexta-feira. Se eu já faço, eu vou falar, padre, olha, isso para mim não é penitência, porque eu já faço. Então, e conversando com o padre também, até que encontre ali naqueles papeizinhos uma penitência que realmente vai ser para você um exercício
de caridade, de humildade ou de alguma das virtudes, né? Então, é importante a penitência e ela significa isso. É um dos elementos da confissão, né, Zezinho? Exato, é um dos elementos. Para fazer uma boa confissão, tem que pegar todos os elementos e realizá-los, então, até o final, não é? Às vezes o padre dá uma penitência de rezar um salmo naquele dia. E sabe uma coisa muito importante, Zezinho, que eu lembrei agora? Quando a gente sai da confissão, né, estamos com a nossa alma lavada, limpo, nosso coração está liberto. É muito importante a gente nos colocar em oração e mesmo que às vezes o padre não deu penitência e pedir, Senhor, envia o teu Espírito Santo para preencher todos os espaços vazios do meu coração. Porque aí o coração está desocupado, né? Exatamente. A alma tá livre, está liberta daqueles pecados. Então agora é hora de pedir o Espírito Santo para ele vir agir poderosamente na nossa vida, para que a gente possa ser cheio do Espírito, os frutos do Espírito, os dons carismáticos do Espírito possam agir em nós, né? E não deixar brecha para entrar um pecado ainda Exatamente. maior. Porque a gente sabe, né, quando um espírito impuro sai da gente, a gente dá brecha para entrar outros 7. Então vamos deixar. Vamos preencher com o Espírito Santo, que é a melhor coisa. Isso mesmo, é sempre muito importante isso. Né? Todas as vezes que a gente se confessa, nosso coração, nossa alma está limpa, então a gente pede, enche-me, Senhor, com o teu Espírito, né? Para nossa alma ser aí habitado, nosso coração ser habitado pelo Espírito Santo. Que bom, quanta coisa boa, né, Zezinho? Muito aprendizado para todo mundo, não só para vocês, como também para nós. Eu vou falando e eu vou ouvindo, você vai falando, eu vou ouvindo. Nós também estamos caminhando, viu, gente? Todo mundo aqui, estamos na mesma caminhada, um passo de cada vez. Olha, sexta-feira a gente tem aproveitado a sexta-feira para sugerir como penitência não comer carne, tá bom? Já que a igreja sugere, né, orienta, não é obrigatório, certo? Obrigatório a gente já viu quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. As outras sextas-feiras a igreja orienta, sugere. Bom, então a gente também aqui está sugerindo uma penitência de sexta-feira, não comer carne. Amanhã, sábado, nós vamos concluir essa semana conversando sobre confissão e o tema de amanhã é muito importante. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para você. Confissão, sacramento de cura, de libertação, tudo aquilo que você já preparou, que eu sei, né, Zezinho? Pois é, não perca, amanhã nós estaremos aqui. Curte, compartilhe, se inscreve no canal, 3 horas da tarde, o terço da misericórdia e manda os seus alimentos e o seu testemunho também, tá bom? Vamos pedir a benção de Deus? O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e Nossa Mãe, que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos rezar assim. Tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores. Vamos juntos? Tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores.